tenho uma palavra de cura para a sua vida. Não é muito meu estilo, normalmente eu prego mais para cima, para a fé e para o reino, mas senti no meu coração e também cedi a algumas possibilidades da nossa agenda e decidi falar com você hoje a respeito da proposta que o Senhor tem para a sua vida, dos anelos de Deus, planos, projetos, intenções. Porque Deus, Ele se preserva posicionado no que diz respeito à sua vontade. E Ele tem uma vontade muito específica, muito bem definida no que diz respeito a você. Ele sabe exatamente o que espera, né? Eu costumo dizer, principalmente em momentos em que nós falamos do amor e da graça de Deus, é que Ele não se equivocou a escolher você. Talvez você está casado há bastante tempo, às vezes você já se decepcionou com a paternidade, com a maternidade, às vezes muitos dos seus relacionamentos já subiram com evidências que te fizeram arrepender. Você olhou e falou assim: poxa vida, era melhor que eu fosse solteiro, se eu não tivesse engravidado tão cedo, se eu não tivesse sido pai assim, de maneira tão desorganizada, talvez as coisas fossem... Olha, isso é coisa dos homens, reflexo das consciências que nós temos, de condenação e de culpa. Mas olha, isso nem de nenhuma circunstância ou de nenhuma possibilidade passa na mente de Deus. Deus é objetivo, pontual, exato em todas as suas contas. Então, quando Ele escolheu você, Ele sabia do potencial de fazer coisas contrárias à vontade dEle. Ele sabia do potencial para fazer besteira que você tinha. E isso era uma eminência, uma possibilidade muito grande. Ainda assim, Ele escolheu morrer naquela cruz para te dar a vida. Ainda assim, Ele escolheu a maldição para que você pudesse desfrutar de bênção. Então, Deus é Deus posicionado e tem oferecido para nós cura completa, total. Amém? Às vezes, nós não conseguimos crer que Deus é longo o suficiente para abranger todas as áreas das nossas vidas, que o seu comprimento, a sua profundidade são extensas o suficiente para tocar em todas as áreas. Às vezes nós ficamos assim, achando que, olha, Deus vai cuidar disso, mas isso aqui, se eu não der um jeito, se eu não me posicionar, se eu não fizer isso, nada vai acontecer. Mas olha, Deus é todo suficiente. Todo suficiente. Aleluia. Eu vou ter que trocar aqui minha água por catuaba, guaraná. Vou nada, estou jovem. Todo suficiente. Ele é o seu Senhor, suficiente. Olha, os homens se perdem porque eles perdem o time, a sensibilidade das coisas nesse mundo. Quando eles estão em situação de escassez, de carestia, de pobreza, eles perdem o senso da sobrevivência e olha, comprometem os seus valores, colocam na lona, no chão o seu caráter. Por quê? Por causa de uma possibilidade que os ameaça. Da mesma forma, quando possuem riquezas, eles se embriagam e se corrompem. Por quê? Porque não tem senso de suficiência. No dia que você creu no Senhor Jesus com o seu coração e confessou com a sua boca, Ele o possuiu completamente, todas as áreas, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo físico, tudo que diz respeito a você, onde o seu DNA se escorrer, se expandir, se multiplicar, Ele tem interesse em se fazer presente. Aleluia! Deus está com você, em todos os lugares, em todos os ambientes. Então não caia na tentação de achar que tem áreas que Deus tem permitido isolamento, individualidade, sofrimento oculto. Por quê? Porque de alguma forma isso vai te fazer bem. Não, Ele fez questão de se tornar Deus presente. Sempre foi a presença, sempre foi o desejo, sempre foi pela presença, o anelo, pela proximidade. Ele é relacional. Então olha, seja qual for a luta, Deus é o seu suprimento. Jesus é a sua riqueza, Ele é a sua força, a sua sabedoria, sua criatividade.
Eu não sei o que te desencoraja, o que te abate. Não sei se é a recorrência de algumas coisas, ou coisas inexplicáveis que você nem sabe, tem até vergonha de falar, porque olha, esses dias eu conversei com uma moça, que ela estava triste, e não sabia os motivos. Na conclusão dela, ela nem tinha o direito de estar triste, era saudável, tinha um bom emprego, tinha uma boa família, tinha como se locomover, tinha uma casa para se resguardar, e ela não conseguia encontrar felicidade. Olha, eu olhei e falei, nossa, eu também estou perplexo. Não sei nem o que dizer, porque realmente é difícil entender isso. Mas uma certeza eu tenho, essa carência tem lugar oportuno para ser resolvido, para ser suprido. O Senhor é suficiente. Nesse lugar onde você tem se sentido sozinho, mal assistido, mal assessorado, existe um Deus com recursos e riquezas pontuais suficientes para te suprir. E Ele vai vir com esse suprimento. Por quê? Porque Ele faz questão de suprir os seus filhos e mostrar para você que a suficiência gera um laço de intimidade inseparável. Às vezes nós vamos fazer exceção na criação dos nossos filhos, mas você abre uma exceção para a piscina, você abre uma exceção para o brinquedo, para a tela, mas olha, é tudo assim com restrições, né? Por quê? Porque o menino não vai saber lidar com isso, não vai saber administrar tanto recurso, né? E às vezes Deus age da mesma forma, Ele vai entregando suficiência de maneira pontual. Sabe por quê? Porque Ele está assim, ó. Será que agora, da última vez que nós fizemos isso, não deu certo, não? Ele falando assim, ó, olha para mim, aqui ó, você está vendo aqui o lugar que está pingando recurso, sou eu, lá onde está faltando, eu vou chegar também, sou eu que te supro, sou eu que chego lá para tampar o buraco. Não, tampar buraco não, isso é coisa de brasileiro, Ele chega te dando, fazendo novidade, né? Como a conferência das mulheres, chega fazendo tudo novo, né? Pastor faz gambiarra, né? Algumas, amém? Cega eles agora. Eu chego ali, olhei aquele trem ali, ó, pendurado, falei, Jesus, será que não tinha um lugar melhor, né? Está na cara que o trem não tem lugar para ficar. Gambiarra, mas olha, o Senhor não, o Senhor faz as coisas novas e perfeitas, aleluia, é Ele quem cuida de você. Ele tem interesses em tudo aquilo que te diz respeito. As suas emoções não são responsabilidade sua. Eu sei que há muitos apelos e pressões sociais tentando convencer você de que você é o responsável por cuidar da sua vida, administrar as suas emoções. Escolas e escolas de graduação no que diz respeito ao homem interior, a escola das emoções. Vamos aprender a lidar com os nossos desejos, a disciplinar o nosso corpo, entre outras coisas, mas olha, todas as artimanhas naturais evidenciam e culminam num só caminho, de justiça própria. Ninguém te entrega pronto. A inteligência artificial está tentando, entregar pronto. Por quê? Porque ela, olha, é uma tecnologia, é uma inteligência, é uma criatividade que sabe que há um alvo, há uma referência. Quanto mais parecido com o Senhor, mais servitude. Quanto mais servitude, mais pertencimento. Quanto mais pertencimento, mais influência. Querem o governo, mas olha, a sua vida já está sob a jurisdição do céu. Você não pertence mais a esse plano, não é mais refém dessas circunstâncias. Então, você pode ler todos os livros se você quiser. E eu faço votos de que leia mesmo. Sua utilidade vai aumentar em muitos quilômetros, em muitas dimensões, mas olha, não se esqueça que na sua fraqueza há quem rogue com gemidos inexprimíveis em seu favor. Nos dias de angústia e de aflição, que você não consegue com os seus olhos encontrar saída, nem amparo, nem patrocínio de ninguém, é bom ser patrocinado, é bom saber que você pode pôr o pé que você não vai afundar, que se alguma coisa der errado, você tem a quem recorrer, a caminhada se faz muito mais segura quando nós estamos assim. E Deus nos tem oferecido esse sustento, nos tem dado essa segurança,
nos tem dado paz suficiente para avançar, mas muitas vezes nós escolhemos olhar para a nossa conta bancária, para a quantidade de conhecimento que nós temos e aquilo que nós podemos alcançar ou quem que nós podemos alcançar. Dependências naturais. O Senhor se preocupa com as suas emoções. Olha, o Senhor se preocupa com as suas preocupações. Ele se preocupa com o seu futuro, com a maneira que os seus pensamentos têm se desenrolado na sua cabeça, descido para o seu coração e arrancado lágrimas dos seus olhos. Olha, essa sensação de desamparo que muitas vezes rouba o sono, tira o apetite, podem sim ser supridas e curadas pelo autor da vida. Quando ele decidiu te chamar, ele não te chamou assim, ei, vocês, vem para cá, vocês aí amontoados, não, ele te chamou pelo nome, chamou de maneira pessoal, sabe exatamente das suas guerras, das suas crises, e tem interesse pontual, ele sabe exatamente as suas dores, e olha, ele está com você no processo de identificação das suas dores, mas ele também já está na posição da cura. Ele está no processo inteiro, ele é princípio e fim, ele promete e corre lá para esperar você no ambiente e no palco das realizações, é fiel para cumprir, amém? Projeta por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e a Bíblia diz assim, e o mesmo Deus da paz vos santifique santifique o quê? Em tudo, todas as áreas. Às vezes, olha, semana passada eu dei assim uma comida sólida aqui para os irmãos que estavam. Acho que a maioria estava. A igreja está bonita assim, a semana passada também estava, né? E agora nós temos cadeira, o pastor pode ficar em paz, que não vai faltar. Olha lá, vocês querem sentar em duas, quer esticar o pé? Pode pegar lá. Porque é suficiente, né? Nós temos, né? A glória a Deus. E temos com alegria, amém? Deus nos tem suprido em tudo, mas eu falei, olha, a igreja está centralizada no coração de Deus, é nela que Ele pensa, é por ela que Ele trabalha, e todas as vezes que nós tentamos separar, ainda que sejam as nossas emoções, da igreja, nós separamos essas áreas dos planos de Deus. Ele está falando aqui, eu que me fiz Deus de paz, por meio da justiça, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então ele está falando assim, olha, aquele que te salvou é também aquele que te santifica, onde? Em tudo, santidade nas finanças, santidade nos relacionamentos, sou eu quem promovo. Agora, se você decide que o seu envolvimento é facultativo e parcial, Ele permanece lá, oferecendo suficiência para você. A sua atitude e a maneira que você... Jesus poderoso, o que está acontecendo com o tempo, né? Não vamos dar conta de pregar nada. Deus é bom, mas você está sendo nutrido, porque você está voltando. Semana passada eu estourei tudo aqui que eu não podia. Meia hora de atraso. Meu Deus do céu. Ninguém aguenta um pastor assim não, se eu fizer isso toda semana. Aí o Espírito Santo falou assim, eles nem perceberam, você que é bocudo. Aí eu puxei assim na mente, falei, é mesmo? Eu não vi ninguém, esse troço não acaba mais. A esposa cutucando o marido, vamos logo que ele não vai acabar hoje não, ele vai até alguém dormir. Eu não teve, eu falei, glória a Deus, o Senhor está operando milagres e maravilhas no nosso meio. Amém? Ele te comprou por completo, está interessado em você de todas as formas, todas as formas. Às vezes nós olhamos aqui o termo santidade, ou olhamos aqui na intenção de santificação do Senhor, e não compreendemos que ser santificado é se tornar incomum, é sair da naturalidade, é viver o extraordinário, as coisas como são no céu, se materializando na terra. É a sua dispensa agora, não sendo mais suprida de maneira comum, mas sendo suprida de maneira santa.
É o reino de Deus ganhando espaço e avanço. E as coisas, assim como são estabelecidas nos céus, agora passam a ser estabelecidas na sua casa, na criação dos seus filhos, na sua vida financeira. Amém? Às vezes você pensa que o contrário de santo é profano, é pecador, mas não, o contrário é comum, natural, como todas as coisas que tem nessa terra. Mas Deus é Deus de paz, que se encarrega de por meio da fé e em todas as áreas da sua vida, promover o extraordinário. Aleluia! Pode ser que em algum momento o extraordinário de Deus não seja o que o seu coração está pedindo. Por quê? Porque às vezes filhos que ainda estão em processo de maturação pedem coisas que os pais não podem dar. Tem filhos assim que às vezes estão na rua e falam assim: pai, compra um trator daquele para mim. Você não vai fazer coisas desse tipo, é ou não é? Não faz sentido, não está no ponto. Mas por que fazem isso? Falta de maturidade. E às vezes nós precisamos ser humildes o suficiente para mirar na direção certa e encontrar suficiência naquele que é suficiente. Eu não quero te conformar, não. Eu quero só te dar um prisma de suficiência. Olhar para Jesus vai promover a luz que você precisa para viver nessa terra em paz. Olha o que o apóstolo Paulo segue dizendo: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Íntegro é inteiro, é sem brecha, sem possibilidade sem gambiarra. Sabe aquele trem remendado, amarrado de tairápia? Aqui chama tairápia ou não? Engasga gato, enforca gato. Sabe aqueles trem assim, tudo desajustado? Não. Ele pega espírito, alma e corpo, tudo aquilo que envolve o seu ser, e ele quer conservar íntegro, unânime, uma coisa só. Então aquilo que ele faz no seu espírito é também aquilo que ele faz na sua alma, e aquilo que ele promove no seu corpo. Ele é Deus zeloso. E o que ele faz com o seu espírito? Ele arranca da morte e traz para a vida. O que ele faz com as emoções? Arranca das trevas e traz para um reino de luz. Ele tira o choro e coloca alegria, remove a cinza e põe uma coroa. Por quê? Porque ele está falando: me comprometo em fazer assim. É a tarefa, é o ofício, é a vontade do nosso Deus de paz. Olha, eu não estou aqui hoje para falar para você e decorar essa igreja de amarelo, para ignorar essas doenças psicossomáticas, ou fazer de conta que é frescura, não. Eu estou aqui só para lembrar você de que o Senhor está com você no meio das suas guerras. E mais do que guerrear com você, Ele está no palco, te esperando para te dar a recompensa da vitória. Mas olha, essa caminhada vai se tornar muito mais saudável para a proposta que Deus tem para você e para a sua casa, se você percebê-lo quanto antes. Se você conseguir enxergar que Ele tem uma proposta para isso. Ele está falando aqui, olha, espírito, alma e corpo. O diabo, ele é mestre em departamentizar. Temos funcionários públicos aqui? Mais? Só o William? Não, o William eu posso falar, é líder. Mas olha, às vezes, quando você precisa de um departamento público, cansa. A quantidade de processos que você precisa acumular, a quantidade de pessoas que você precisa acessar, faz com que você fale assim: não, faz o seguinte, não precisa mais não, deixa para lá. Não precisa fazer mais, não, vou dar um jeito aqui. Não é, por quê? Porque é muito processo. Então olha, esse mundo, ele se organiza para segmentar. Por quê? Porque ele triunfa dessa forma. Mas Deus é Deus de paz e trabalha para unificar. Ele trabalha para que, com a mesma prontidão que o seu espírito recebe vida e salvação, você também receba na sua alma restauração completa nas suas emoções. Seus pensamentos sejam todos concatenados com aquilo que anela o seu espírito. Se você olhar, a obra no espírito está pronta, não há mais o que fazer. O seu espírito,
além da capacidade de preservar comunhão com Deus, para aquela mulher no poço de Jacó, em João capítulo 4, Jesus fala para ela assim: olha, Deus é espírito, e tem algo que Ele se importa, em ser adorado em espírito e em verdade. A obra da cruz vivifica o homem espiritual. Por quê? Porque ele precisa restaurar comunhão, relacionamento, ele precisa devolver para o homem uma via de ligação, onde ele possa voltar de alguma forma a ouvir a voz de Deus. Mas olha, ele faz uma menção, não para por aí. Além de vivificar o seu espírito, eu também acendo a sua consciência. Diferente das suas emoções, dos seus desejos, a consciência não aceita nenhum tipo de ataque à integridade. Já viu que quando você faz uma coisa errada, você sente peso na consciência? Por quê? Porque independente dos caminhos e das escolhas, das decisões que você toma e das influências que você sofre, a consciência está no seu espírito, e o espírito está pronto. A consciência é inerrante, a consciência é espiritual, e assim como Deus sabe de todas as coisas. Não tem coisa que eu não preciso falar para você que é errado, que você já sabe? Tanto é que você faz escondido? Não quer que ninguém saiba? É ou não é? Tem muitas coisas que você sabe de maneira consciente, e quem te sinaliza isso? É a sua consciência. Então, consciência não sofre influência. Ela permanece irredutível, posicionada, consolidada naquilo que Deus faz. Por quê? Porque é nela que Deus se apega para promover ou para começar uma boa obra. Que obra? A obra de santificação, a obra de cura. O Senhor quer sim curar as suas emoções, restaurar o seu eu interior, mas olha, Ele não vai fazer por outra via, senão por meio do Espírito. Amém? Agora, diferente da consciência, a sua mente é volátil. Ora ela está pensando coisas de fé, ora ela está certa do avanço, ora ela está cheia aqui do Espírito Santo, mas sai ali fora, recebe uma mensagem e se abate completamente. Decide mudar, decide seguir outros caminhos, aborta com incredulidade aquilo que foi concebido no Espírito por meio da fé. Decide fazer isso de maneira assim, completamente alheia e aleatória, como se não tivesse recebido nada no Espírito. E aí, quando as consequências de atitudes assim sobrevêm sobre nós, aí nós falamos que caímos em si e percebemos. Mas olha, agora a consciência passa a ser ouvida e nós percebemos que naquele momento nós tínhamos cedido os nossos pensamentos para influências exteriores. Então, diferente do seu espírito, a sua alma, ela está em contato com as coisas naturais. Ela ouve outras vozes, o seu espírito está consolidado, a sua consciência está pronta no Senhor. Mas olha, se os seus olhos veem algo que te impactam demais, é muito mais difícil de permanecer no espírito. Então, olha, Deus está trabalhando para promover integridade. Então o que Ele quer? Ele quer um lugar de repouso para a sua alma. E Ele produziu esse lugar dentro de você. Tem nada contra os métodos de combate à depressão, à ansiedade, não. Acho que toda a tecnologia, toda a ciência estão aí para cooperar. São reflexos dos dons e dos talentos que Deus deu aos homens. Mas olha, o que verdadeiramente consolida, vale a pena ser perseguido, trabalhado para acontecer, é o propósito de Deus. Porque podem ser muitos os planos dos homens, mas olha, no final da jornada, é exatamente aquilo que Deus decidiu fazer, é que vai se consolidar. Então, quanto antes nós percebermos a via e o curso que Deus escolheu operar nas nossas vidas, maior cura será operada em nós. Eu não sei como que você tem vivido os seus dias, não sei como que você recebe esse tipo de mensagem, mas olha, Deus, Ele está interessado em mostrar para você que Ele é um Deus suficiente em cura, em prosperidade, em riqueza. E Ele quer te dar voz para as boas novas. Projeta, por favor, Isaías, capítulo 61, verso 1.
O Espírito do Senhor Deus está. Olha, é velha aliança. A experiência com o Espírito Santo aqui era diferente da sua. Hoje o Espírito Santo não está sobre, ele está em você. Mas olha, ele vem para um propósito. Ele vem separar você, qualificar você, fortalecer você, ungir você. Para quê? Para as boas novas, as boas notícias. Mas às vezes nós cedemos o espaço das boas notícias pelas coisas que impressionam os nossos olhos, impactam a nossa mente ou mexem nas nossas emoções. Mas olha, Deus usava o Espírito na velha aliança para ungir os seus, para falar de coisas boas. Ele ungia os seus para dar mensagem de esperança, alívio e refrigério. Na nova aliança, ele é Deus imutável, continua com a mesma proposta. A única coisa que mudou é que ao invés de vir como visitação, o Espírito Santo, na nova aliança, escolheu morar dentro de você. Então há boas notícias para combater a crise de ansiedade. Há boas notícias para colocar um ponto final nas coisas passadas que hoje têm promovido depressão, depreciação, visão deturpada de si mesmo. Olha, somos todos plantados em um contexto muito rico. Acabamos aqui de consagrar os nossos filhos. E às vezes, com boa intenção, com boa iniciativa, com bons desejos, o que nós acabamos fazendo é intimidando os nossos filhos, desqualificando os nossos filhos ao invés de encorajá-los e treiná-los. E olha, não fazemos isso porque nós queremos. Não, às vezes é para tentar proteger, mas às vezes protege demais. Então, olha, o nosso crivo e o nosso ponto de equilíbrio é completamente desajustado, é completamente destemperado, né? Quando eu comecei a dar aulas de criação de filhos, a primeira constatação que eu fiz, tem pais muito bons, pais que são assim, suficientes para os seus filhos, suprem os seus filhos com as necessidades básicas, com as necessidades emocionais, suprem, são presentes na vida dos seus filhos, mas os filhos crescem e se tornam assim verdadeiros patetas. E do contrário, tem muitas crianças que se tornam verdadeiros exemplos de superação. E quando você vai olhar o histórico, o pai é um drogado, está preso, a mãe prostituta, ou às vezes funcionária pública, doméstica do lar, não tem nenhum pingo de instrução, e a criança é um prodígio. Eu falei, olha, não tem um crivo. Que tipo de filho que você está criando? Que tipo de história que você está construindo? Não sabemos. Mas olha, é aí que mora a riqueza da proposta. Ele está tentando remover de você a responsabilidade e lembrar você que Ele é Deus suficiente, Ele é Deus de suprimento. Sou eu quem decido o que fazer, com que intensidade fazer e que horas fazer. Nós ministramos aqui aulas de vida conjugal para os casais da igreja. E olha, é impossível você dar um parecer. Nós vamos falar de intimidade, nós vamos falar de administração das atividades do lar, papel do casal, e sempre tem 2 ou 3 que fogem ao padrão. E olha, está dando certo. Está dando certo. Por quê? Porque não fomos chamados para andar submetidos às regras, ainda que as proporções e as probabilidades sejam as melhores. Você não foi chamado para se submeter às regras e os padrões deste século, muito pelo contrário. Ele falou assim, olha, abre os seus olhos, permita que eu te mostre um horizonte novo, e eu vou fazer florescer o seu jardim. É Deus, é Cristo Jesus. Então a coisa mais importante é nós andarmos cheios do Espírito Santo de Deus, convictos de que é aqui que a boa obra começa, é aqui que as emoções são restauradas, a alma é transformada, seu coração é blindado contra as influências deste século, amém? Projeta Isaías capítulo 53, verso 5. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos
santificados, sarados, completamente curados. A obra da cruz, ela inclui em si toda a suficiência necessária para o cumprimento do seu propósito nessa terra. Mas às vezes nós a limitamos a um tipo de congregação, ao fato de nós sermos um tipo de igreja ou algum tipo de atividade. É como se a cruz não estivesse para nós, para tocar os nossos relacionamentos. Mas olha, a angústia que abomina e assola os seus pensamentos precisa levar um choque de realidade promovido pela obra da cruz. Aqui, o que Isaías está predizendo que aconteceria, e depois na nova aliança vai contemplar diante dos olhos daquele povo, era que Jesus viria fazer uma obra de substituição, assumindo responsabilidade pelas transgressões. E aquele que era maldito agora se tornaria bendito, porque ele atrairia para si a maldição, para que a bênção repousasse sobre nós. Ele fala assim: olha, isso aqui é sinal para a existência humana, é muito mais do que para remover você do império das trevas, é para se tornar um estilo de vida diário para você. A cruz é um santo remédio de suficiência. Quando a cruz toca os seus negócios, olha, sabe, um outro aspecto dessa obra de Isaías 53, a morte de Cristo na cruz, é que da mesma forma que ele assume uma posição que estava endereçada para mim e para você, ele pega você e coloca na videira verdadeira. Então, além de te substituir, a obra também te inclui. Te inclui aonde? Num lugar de soberania, governo, domínio. Então olha só, te dá governo sobre as emoções, te dá autoridade sobre os pensamentos. Agora você pode em Cristo Jesus, e através dessa força, definir quanto tempo ou quanta energia será dispensada em cada uma das atividades que estão propostas para você. Por quê? Porque assim como você foi substituído, você também foi incluído num lugar de poder. Mas por que Jesus fez isso? Para que a cruz ganhasse senso de importância suficiente para se tornar um princípio de vida para nós. Uma das primeiras coisas que ele fala para os seus discípulos, e segue repetindo, ele fala: olha, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. E às vezes nós achamos que a angústia, a depressão, a enfermidade, a quebradeira, essa coisa assim de picos e vales que nós vivemos, é tomar a cruz. Não. Tomar a cruz não é um jugo pesado de chicotes e costas deslaceradas. Não, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É olhar para ela e ver: a cruz está vazia, o nosso Redentor vive, a depressão foi curada pelas suas pisaduras, eu fui sarado, eu não posso me conformar a essa circunstância, e também não preciso. Por quê? Porque a morte não pôde detê-lo, a obra está completa. Princípio de cruz, princípio de cruz. Eu e você fomos chamados para pegar a cruz e colocar nos relacionamentos. Eu lembro de uma vez assisti um filme na minha infância ou adolescência, que os demônios, eles eram atacados pelos mocinhos com uma cruz. Eles pegavam e mostravam a cruz, e o demônio começava a esfumaçar, o bicho, sei lá que desgrama era aquilo, ele começava a se esfumaçar, a se contorcer. Então, é da mesma forma, a cruz está para nós, como princípio. Mas não é porque Deus quer te chicotear, não. Nem Deus quer promover sofrimento, não. Ele trabalha para a integridade da obra que começou no seu espírito. Ele quer aproximar a sua alma do seu espírito. Ele quer trazer o seu corpo para ser um com a obra dele que aconteceu no seu espírito. De maneira a olhar para você e só enxergar o homem e a mulher espiritual que você se tornou em Cristo Jesus. Então, o princípio da cruz é aplicar a cruz, se lembrando daquilo que foi feito em seu favor, se lembrando de como você foi substituído e a maneira com a qual você foi amado pelo Senhor. Eu não sei como que você tem vivido ou o estado das suas emoções ultimamente, mas olha, envolver com pessoas
requer uma mente muito forte. As pessoas, bem ou mal intencionadas, elas não conseguem se eximir de deixar impressões e confeccionar influência sobre as nossas vidas. Eu tenho um ministério. Um pastor é estabelecido sobre um rebanho para trazer a boa nova. Ele é ungido para trazer a palavra da salvação que promove cura, que promove transformação. E olha, muitas das vezes as pessoas mais próximas são as que promovem as piores influências. E não tem como se defender, não tem como se poupar. E olha, é em situações assim que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar da obra da cruz. E rapidamente nós percebemos a evolução que é promovida quando nós aplicamos a cruz de Cristo nos nossos relacionamentos. Nos lembrando que nós temos uma voz para seguir, nós temos uma vontade para suprir, nós temos um desejo para atender. Deus tem um objetivo, Ele tem uma vontade, Ele está trabalhando, as suas promessas estão aí, estão para minha casa, estão para mim. Então olha, o que está em contramão ou em disformidade com aquilo que Deus tem prometido, precisa ser tocado pela obra da cruz, ser checado, em outras palavras, pelo amor que me conquistou. Os irmãos estão me entendendo? Projeta, por favor, Romanos, capítulo 12, verso 2. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando que nós, que somos nascidos em Cristo Jesus, devemos lidar com a forma deste século, com as influências que as pessoas promovem. Eu estou falando aqui de uma luta particular minha. Em todo tempo eu sou tentado a considerar as pessoas, considerar a velocidade, a disposição, o quanto elas podem fazer ou não. E olha, eu decidi algo para a minha vida, muito tempo atrás. Os meus limites existem para se tornarem conhecidos. Desperdício é viver uma vida tentando se poupar dos seus limites, porque a única forma de viver uma vida extraordinária é você acessando aquilo que é ilimitado. E olha, se você não sabe dos seus limites, olha, a sua vida ainda é mais ou menos. Então, na maioria das vezes, eu não posso escutar ninguém. Na maioria das vezes, eu não posso dar opção para ninguém, em nada. Às vezes, a multidão de circunstâncias que envolvem seduzindo ou tentando promover abatimento é tão assim devastadora que eu tenho até que me fechar. Parecer que tem problema mental. Completo isolamento, para enxergar só aquilo que Deus falou que vai acontecer. Então, eu e você somos chamados para esse tipo de vida. Isso não é só no ministério. Na maioria das vezes, os planos nascem no seu coração e os seus olhos passeiam à procura de alguém que entenda o que você está sonhando, alguém que se torne parceiro daquilo que você está projetando, alguém que te ajude, alguém que te patrocine, alguém que te comissione, alguém que te dê uma instrução. E olha, o sonho foi dado para você, o projeto é seu, e maior é aquele que está em você. Os seus sonhos têm completo anelo com aquele que é residente, com Deus, nasceu no seu espírito, não foi por acaso. Então, livre-se dessas dependências. Mas normalmente vivemos uma crise de aceitação. Sabe por quê? Culpa e condenação. E olha o conselho do apóstolo Paulo aqui, que eu vou ligar lá com Isaías 53. Não se conforme com o contexto desse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas emoções, dos vossos desejos. Ele está propondo aqui uma mudança de consciência. Isso aí que você está experimentando ainda é reflexo de consciência de culpa e de condenação. É dificuldade de achar meios e recursos, é preocupação exagerada com as formas, mas sou eu quem coloquei o plano, eu sou aquele que começa e aquele que termina, eu sou Deus suficiente, eu sou o dono do ouro e da prata. Você está preocupado com o quê? Com as preocupações deste século. E aí você vai se desapegando da realidade ministrada no seu espírito, e a sua mente vai se conformando às circunstâncias deste século. Mas é a proposta? Não, a proposta é você imediatamente
ir para o lugar da sua redenção e aplicar o princípio da cruz na sua vida, mas ele foi transpassado pelas minhas transgressões. Não tem recurso, pois é, mas ele foi moído pelas minhas iniquidades. Mas não dá tempo, você já está velho. Mas ninguém te ajuda. Mas a cidade é pequena. Mais. Pois é, pelas suas pisaduras eu fui sarado e completamente habilitado para viver aquilo que ele prometeu. Você consegue ver um cenário de luta, de vigor? Talvez isso não vai te poupar do choro, não vai te livrar imediatamente da crise de ansiedade, da depressão, mas te posiciona como guerreiro. Manda uma mensagem: a luta ainda não acabou. Uma mensagem de encorajamento. E sabe o que isso faz? Promove um impacto na atmosfera da sua existência. Às vezes, o que o seu contexto precisa é só de um sinal de fé. A Bíblia fala que 2 homens, Paulo e Silas, lá em Atos, estavam presos, açoitados, fustigados, machucados. Tinham tudo ali para parar e cuidar um do outro, avaliar os seus planos, os seus projetos. Falar assim: olha, provavelmente nós tomamos uma decisão errada, porque olha no que é que nós nos metemos, olha o que é que nos sobreveio. Mas a Bíblia fala que à meia-noite, eles escolheram dar espaço para o Espírito que estava pronto. Esse apóstolo Paulo é aquele que vai falar assim: olha, em nada eu considero a minha vida preciosa, porque para mim morrer é lucro e o viver é Cristo, uma realidade no Espírito. Olha, em outras palavras, ele estava testando naquele contexto de cárcere, completamente cercado pelas emoções, completamente preso. Que horas? Meia-noite. Meia-noite é o ápice da escuridão. Não dá para ver saída, não dá para ver formas. Já tentei assim, não deu certo. Já tentei assado, também não deu certo. Tentei de várias formas, não consigo enxergar. Por quê? Trevas densas demais. Encurralado, preso, machucado, sem condições físicas, nenhuma opção. Sabe o que ele escolheu fazer? Dar espaço para o Espírito. Porque embora a alma e o corpo estivessem aprisionados, naquele contexto estavam plantados 2 homens que não poderiam ficar presos. A Bíblia fala que eles escolheram cantar ao Senhor, ministrar um cântico de júbilo no meio das aflições, no ápice da noite, no meio das trevas, quando não tinha mais nenhuma saída, nenhuma luz de esperança, só escuridão. Eles falaram assim: Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. 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 O cenário mudou. A Bíblia fala que quando ele abriu os lábios e deixou a voz do Espírito encher aquela cela, a terra tremeu. Os cadeados romperam e as portas se abriram, as correntes foram despedaçadas. Eu não sei com que tipo de amarra te prenderam, na angústia, na ansiedade. Eu não sei o que te desacelera, o que te abate, o que te desencoraja. Mas sabe o que você precisa fazer? Quando você se vê encurralado, sem sono, angustiado, sem apetite, com medo, porque as coisas recorrentes estão diante dos seus olhos. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Dá um glória a Deus ao Senhor. Dá um sinal profético da existência, chamando para a sua memória aquilo que tem poder para transformar e te posicionar na posição do guerreiro, que é onde o Senhor faz repousar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Ah, pastor, mas olha, um cântico de alegria quando seu filho está internado, ou quando já tem muitos anos que as coisas não melhoram, e eu já tentei de várias formas, não é tão simples assim. Eu sei, não estou ignorando ou fazendo de contas que é assim, simples, o fato de você cantar uma música que vai resolver os seus problemas.
Mas eu tenho certeza, se é recorrente o cenário, é porque você não encontrou outra porta para bater. Então tente as portas do louvor. No dia da ansiedade, no dia da angústia, da depressão, que o diabo vem te lembrar das pessoas que te deixaram, que te feriram, as pessoas que te abandonaram, de quantas vezes você foi iludido, decida dar um brado de vitória e canta um cântico novo para o Senhor. A Bíblia fala que um dia Davi estava ali humilhado dentro de uma caverna, a caverna de Adulão, cercado de homens endividados, pouquíssimo potencial. Homens que não serviam, marginalizados. E ele fez daqueles homens, diante de um cenário, os valentes de Davi. Se você ler a história de Davi, em todo o Velho Testamento, Davi matou um gigante. Mas aqueles, cerca de 400 homens, mataram gigantes. Quantos? Incontáveis. Quantos Golias caíram? Não sabemos. Mas sabe qual que era o cenário? Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre, perpetuamente nos meus lábios. Como Paulo, né? Paulo e Silas naquela prisão, não importa o que aconteça, não importa os meus sentimentos, não importa o que o meu corpo físico se posicione para gritar, falando que é dor, bendirei o Deus da minha salvação. E no meio das circunstâncias, rodeado de homens improváveis, endividados e amargurados, certamente Davi se levantava com o seu instrumento, aquela harpa, e falava assim: Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, porque é muito pouco provável que um endividado vá pegar em armas e ir para a guerra. Não, ele vai atrás de renda extra, ele vai atrás de mentoria, ele vai mendigar nas empresas de CLT uma migalha para de alguma forma conseguir garantir um tipo de sobrevivência. Eles não estão dispostos a comprar para si guerras. Mas olha, Davi não estava dando mentoria, Davi não estava vendendo livros, ele estava mostrando como que se arrebenta correntes, destrói com as celas, arrebenta com os cadeados da depressão, da ansiedade, da angústia. Sabe como? Canta um cântico novo no meio das suas aflições, coloca o som de uma maneira que só você ou que você só consiga ouvir aquela ministração, e abra a sua boca e deixa fluir do seu interior uma adoração genuína que vem do seu espírito. É ela que despedaça o jugo, que desfaz as muralhas, e de repente um horizonte novo se põe diante dos olhos. Uma perspectiva nova, uma iniciativa nova, uma ideia nova. Eu lembro, completamente encalacrado, endividado, sem saída, completamente envolvido pelas atividades do ministério, ouvindo 1 milhão de conselhos. Wendel, para um pouquinho com esse negócio de igreja. Wendel, para um pouquinho com isso. Dá um tempinho, isso aí não vai mudar não. Igreja é igreja sempre. Vai vender casa, vai vender carro. E eu sentava na sala, sentava na mesa com a minha esposa para dividir o marmitex, sem a certeza de um alimento na noite. Mas não fazíamos de qualquer jeito não. A comida estava amarga por causa das impossibilidades. Mas nós comíamos assim: Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Porque escolhemos bem dizer aquele que nos salvou, tendo que comer ou não, bem fisicamente ou não, sabendo ou não como seria o dia de amanhã. Olha, estamos aqui, nunca estive tão gordo. Gordo, sempre achei que gordura fosse sinal de saúde. Falava para minha esposa assim: não precisa preocupar com o peso não. Você pode ficar do tamanho de uma Kombi, eu tiro as balanças da sua frente, não tem problema. Passei a vida toda tomando biotônico com meu pai, tentando sair dessa estrutura, parecia um tripé desse. E olha, para quem não tinha o que comer, para quem não sabia o que seria do amanhã, ou da noite que seguia, como nós íamos nos alimentar, nós temos filhos supridos e saudáveis. E olha, não arrumei 2 rendas não fiz graduação não tem formação superior não. Sabe o que eu fiz? No dia da aflição, eu aprendi uma chave, eu aprendi um código que libera as portas.
eu abro a minha boca e falo, aleluia, aleluia, aleluia. E diante dos meus olhos as correntes vão se quebrando. Um sorriso vai sendo posto nos meus lábios. Eu vou olhando para a cruz e vou lembrando, a cruz está vazia. Não importa o que aconteça, não importa o que sobrevenha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, no curral não haja gado e as ovelhas sejam arrebatadas. Fechou a igreja. Ele é burro, ele não soube conduzir, é um líder ruim. Cadê as ovelhas? Pois fim em tudo, bendirei o Deus da minha salvação. Não estou aqui por ninguém, eu estou aqui porque é o único lugar nesse mundo que me cabe. E é o lugar que eu tenho liberdade para falar assim, todos os dias. Jesus Cristo, eu te amo. Vamos cantar? Jesus Cristo, feche seus olhos. Eu te amo. Mais uma vez. Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar de pé? Baixa essa luz aí um pouquinho. Eu não sei qual que é o estado das suas emoções, mas o mundo está se prevenindo para os suicídios potenciais que estão na iminência de acontecer. Chamaram esse tempo de Setembro Amarelo, porque há uma iminência possível de pessoas tirando ou tentando contra a própria vida. Mas somos filhos de um Deus de vida e de suficiência. Sua casa, os seus filhos, seus parentes não serão tocados. Porque somos homens que cadeias de suicídio, de depressão, de angústia não podem prender. Nós encontramos com a chave poderosa, que é a cruz de Cristo.